Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo finalmente vai ter retornos importantes, hein? Jogadores que saem do DM e ficam à disposição do Rogério Ceni. Você vai saber quem são eles. Tem jogador pro ataque, pra defesa. A gente vai tentar montar esse time aí que enfrenta o Água Santa na segunda-feira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, o técnico Rogério Ceni teve que lidar com a ausência de 12, 13, 14 ausências por lesão nos últimos tempos e com isso era muito cobrado, né? Porque o São Paulo acabava perdendo o entrosamento, não tinha lá um desempenho tão satisfatório, mesmo assim classificou e bem entre os classificados aí da lista geral, né, do ranking geral, e vai ter vantagem, inclusive, sobre o Corinthians, por exemplo, numa eventual semifinal. Mesmo assim, a gente ainda espera um pouco mais desse São Paulo, não tem ideia da possibilidade, da consistência que terá o São Paulo na reta final, e enfrenta o Água Santa, que também fez uma campanha bem interessante, né, nesse Campeonato Paulista, mesmo assim, vantagem tricolor, e o São Paulo vai jogar no Allianz Parque por conta do Morumbi estar cedido aí para shows da banda Coldplay. Por isso, nesta segunda-feira, quando o São Paulo e a Água Santa se enfrentarem, a gente tem uma total atenção, exatamente porque o técnico Rogério Ceni vai receber jogadores. Está recebendo jogadores ao longo da semana que ele não podia contar até então. Na defesa era o principal drama, né? Porque vários jogadores machucaram, o Ferrarese, inclusive, não volta tão cedo, só no final da temporada. O Diego Costa já estava desde o ano passado. O Arboleda machucou, talvez até um resquício da recuperação antecipada para que ele pudesse jogar a Copa do Mundo. Talvez, né? Não estou cravando aqui que seja isso, mas é uma possibilidade. E com isso ele teve que montar uma zaga ali com o Beraldo e o Alan Franco, e até foram bem, eu acho até que cumpriram bem o papel. E agora ele vai ter que escolher aí entre os jogadores que estão sendo recuperados. O Wellington, por exemplo, que ficou vários jogos de fora, quando ele entrou na última partida contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, ele mudou o time, né? Mudou o jogo, ele e o David. O David era outro que estava machucado. Então vamos lá, tem jogadores que ainda não tem previsão de volta, tá? Já vou começar com eles. O Caleri, o Jonathan Caleri, e isso também criou um problema porque o Erisson, que foi contratado para ser o substituto do Caleri, também estava machucado. Mas o Erisson tá voltando. Então essa é a notícia boa. Vamos lá. O Caleri, o Ferrarese, o Igor Vinícius, o Rafinha, o Thales Costa, o Moreira, que é outro lateral direito, e o André Anderson, esse eu já nem conto mais. Esses não têm previsão de retorno. Embora o Igor Vinícius e o Rafinha retornem em seguida, tá? Em seguida eles vão estar à disposição. É que o Ferrarese é mais para o final do ano e o Caleri a gente imagina que até o final do Paulista ele não consiga voltar por conta dessa fratura que ele teve, uma pequena fratura que ele teve no tornozelo. Jogadores que estão voltando, que estarão à disposição do técnico Rogério Ceni: o lateral esquerdo Wellington, o atacante David, o zagueiro Arboleda, o atacante Erisson e os zagueiros Diego Costa e Beraldo. Então a gente tem 3 zagueiros aqui: o Arboleda, o Diego Costa e o Beraldo, 2 atacantes, o David e o Erisson, e o lateral esquerdo Wellington. Com isso fica mais fácil dele ter que montar um time, né? Só que são jogadores retornando de lesão. O Diego Costa, na verdade, ele provavelmente vai ser relacionado, vai para o banco, mas dificilmente vai ser utilizado. Isso é uma questão para acontecer ali na frente. Até porque como ele teve a recuperação do Arboleda e tem a volta do Beraldo, então o Beraldo já vinha jogando do lado do Alan Franco, o Arboleda a gente sabe que é titular, então a dupla deve ser Arboleda e Alan Franco. Na esquerda, sim, ele vai poder contar com o Wellington, porque o Caio Paulista, que vinha cumprindo a função, começou bem, mas depois, contra o Botafogo, não fez lá um bom jogo. Aliás, os 2 laterais foram muito mal, o Natan, inclusive. Por isso que muita gente está colocando o Orejuela na prévia. Será que o Orejuela vai voltar a ter uma condição? Porque, para mim, apesar desse mau jogo, desse jogo ruim contra o Botafogo, o Natan ainda merece mais sequência. Eu acho que ele compromete menos do que o Orejuela, mas quem escala é o Rogério Ceni, né? Rafael, Orejuela, o Natan, Arboleda e Alan Franco, zagueiros, o Wellington na lateral esquerda. Aí vamos para mais uma dúvida no meio-campo, porque o Luan tá voltando bem, tem que renovar contrato. Tá um imbróglio essa situação. Tem muita gente de olho: Grêmio, Inter, Flamengo, Palmeiras. Tem muita gente querendo o Luan, hein? E o Mendes foi contratado para ser titular e até assumiu a vaga nos primeiros jogos. Só que o Luan, cara, o Luan em forma, ele é brincadeira. Eu não sei aqui, hein? O Rogério disse que o Mendes não consegue ser 8, que ele tem que ser 5. E o Luan a gente sabe que ele é um 5 clássico. Eu iria de Luan. Para mim, o Luan é o titular, mas a gente sabe que o Luan tem essa questão contratual que pode complicar um pouquinho, e o Mendes pode ser o jogador aí
digamos, preferido do Rogério Ceni. Vamos ver. Eu jogaria com o Luan, Nestor, e o Nestor aqui é só por uma questão de ausência de alguém que faça a função de 8 no São Paulo. Não tem alguém que faça essa segunda volância, nem o Pablo Maia, nem o Mendes, nem o Luan. Ninguém faz como o Rodrigo Nestor, que oscila muito, bons e maus jogos, né? E o Luciano fazendo aquilo que o Rogério Ceni ainda quer que ele faça. Eu ainda estou bem reticente com relação a essa nova função do Luciano. Tem horas que eu acho que ele tem que jogar ali, tem horas que Pô, o Luciano é atacante e tudo mais, mas enfim, o ideal talvez fosse o Galopo nessa função. Mas o Galopo está jogando mais à frente e o Galopo tem feito gols. Então isso reforça a tentativa do Rogério de deixar o Luciano na meia e deixar o Galopo mais como atacante. Só que agora ele tem a volta do David. Então o Rogério Ceni vai poder abrir o David pela esquerda, o Rato pela direita, o Wellington Rato, e ter um centroavante, que é o Erisson, que está de volta. Ou ele começa com o Galopo como falso 9, como ele vem jogando, substituindo o Caleri, para o Erisson entrar no segundo tempo, já que ele está voltando de lesão, ou ele começa já com o Erisson, que foi contratado justamente para isso, para ser o reserva imediato do Jonathan Caleri. Começa a ganhar um pouco mais de opções o Rogério Ceni, e é bom que seja assim, porque a gente está entrando numa reta final, numa rodada decisiva, numa etapa decisiva do Campeonato Paulista, e não vai poder dar brecha contra o Água Santa, que faz uma boa campanha no campeonato, hein? Mesmo que o jogo seja como mandante do São Paulo, é no Allianz Parque. Então, assim, eu acho que o São Paulo não vai ter dificuldades em jogar no Allianz, como muita gente imagina, por conta da grama sintética. É um estádio bom, é um gramado bom, é um campo bom. O São Paulo está acostumado a jogar lá. Inclusive complicar a vida do Palmeiras sendo no Allianz, então não acho que o São Paulo vai ter tantos problemas assim como muita gente imagina por não estar acostumado com o gramado sintético. Acho que o São Paulo tem uma vantagem sim, por ter a sua torcida, por ter feito uma campanha melhor, por estar recuperando jogadores, por ter mais time que o Água Santa. Fácil não vai ser, nenhum jogo, nem o do Palmeiras com o São Bernardo, talvez o do Corinthians com o Ituano seja um favorito assim, um favoritismo um pouco mais claro, mas a maioria aí não vai ter facilidade, o São Paulo não vai ter também, mas tem mais time para poder avançar e chegar numa semifinal, numa eventual final entre Corinthians e São Paulo, que é o que eu acho que vai acontecer. E você, acha que o São Paulo está pronto? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!